O vídeo de hoje é sobre escala e eu vou fazer você entender o que é escalar uma campanha no Meta ou no Google. Você vai entender de vez qual a diferença entre escala vertical e escala horizontal. Mas a primeira coisa que você precisa entender antes de eu começar a desenvolver o tema do vídeo é que tudo é escalável, porém tem um limite, tudo tem um limite. Inclusive a escala. E eu vou falar sobre esses dois tipos de escala, horizontal e vertical. E uma outra escala que ninguém fala, que ninguém comenta, nunca vi ninguém falar sobre isso. Que eu vou falar, vai ser a última que eu vou falar no final do vídeo. Bom, vamos lá. A primeira escala vertical é basicamente você aumentar o orçamento da sua campanha atual. A gente tem o bônus e o ônus. Qual que é o legal de você aumentar o orçamento de uma campanha que você quer escalar? Você vai atingir mais gente e a sua campanha pode saturar mais rápido ou não. Então a gente tem essas duas questões aí se você pegar e aumentar o orçamento da sua campanha. E a escala horizontal, basicamente você cria novas campanhas, aumentando o orçamento também, porém você vai criando novas campanhas, novos conjuntos, modificando os anúncios, enfim. Esses são os dois tipos de escala que é mais falado, que as pessoas mais utilizam, e eu vou falar qual eu acho melhor. E no fim do vídeo tem a terceira escala que eu falei, que quase ninguém fala. Mas antes de você querer escalar algum produto, ou antes de você querer escalar uma campanha, você precisa entender o momento de escalar a campanha, porque se você acabar fazendo isso errado, você vai gastar dinheiro à toa. A primeira etapa de uma campanha saudável, quando você vai criar ali na meta, é você seguir todas as recomendações da própria meta, que é rodar um anúncio pelo menos 7 dias para você ter dado o suficiente para metrificar o que você tem ali no gerenciador. Por exemplo, vamos lançar um produto, você faz dropshipping, um exemplo. Quer lançar um produto e você precisa rodar ali pelo menos uma semana, ainda mais se a sua conta de anúncio for nova. Você precisa rodar o anúncio por pelo menos uma semana para coletar os dados e começar a escalar. Então, como é que você sabe que o momento certo de escalar? Não é quando você já está ali tendo um saldo positivo. Você primeiro analisa as métricas. Às vezes você vai estar com as métricas boas, porém você ainda não vai estar positivo. Mas você vai começar a entender que aquele produto, aquela campanha, enfim, ela está convertendo. E aí, mesmo você não tendo resultado ali na hora, e aí você começa a escala. Vou situar aqui um cenário que você subiu uma campanha para vender um produto. A minha recomendação é sempre subir uma campanha com pelo menos 5 criativos com abordagens diferentes do seu produto. Não precisa fazer nada mirabolante, tem que fazer sentido para sua audiência, para a pessoa que vai comprar o seu produto, e precisa ter uma diferença ali entre os anúncios. Não vai mudar só, por exemplo, vai mudar só a cor. Tem muita gente que fala, eu coloco uma cor e converte mais. Isso daí é balela, não é assim que funciona. Então você tá ali testando esses 5 anúncios e você vai perceber que um deles vai trazer mais cliques para você, para visitar o seu site, no caso, um produto que você está vendendo, e você vai ver que aquele anúncio ele vai começar a te dar mais retorno. Vai ter mais pessoas adicionando ao carrinho, possivelmente ter vendas, e você vai começar a perceber que aquele anúncio tem um potencial. E aí, qual você usa, vertical ou horizontal? Na minha visão, eu recomendo usar horizontal, porque horizontal você vai, a partir de um anúncio que você viu que deu certo, passou ali o período de teste de 7 dias, você viu que aquele anúncio está convertendo, você começa a remodelar o próprio anúncio e jogar para públicos diferentes ou para o mesmo público e vai duplicando a campanha e vai testando novos criativos baseado no criativo que deu certo e você está escalando. E aí você vai começar a perceber que as métricas vão melhorar, vai começar a sair mais venda e isso vai ficar com o ROI muito positivo. Então é por isso que eu gosto da escala horizontal, porque você não pega a sua grana ali e coloca tudo como na vertical, né? Coloca todo o orçamento em um só conjunto. Você fica meio limitado a fazer novos testes. Minha recomendação é você fazer a escala horizontal. Mas testa os dois e faz o que dá mais retorno para você, obviamente. Mas vou fazer um breve resumo aqui para ficar mais claro os dois tipos de escala. E aí eu comento sobre a escala multiplataforma, que é a que eu mais gosto. Vamos lá. A escala vertical é como você colocar gasolina em um carro que já está andando, você aumenta o orçamento da campanha que já está performando. Está rodando uma campanha a R$50 por dia, está trazendo lead a R$5 por dia, você aumenta para 150 por dia, depois 200. Mas tem risco. Se você aumentar o orçamento muito rápido de um dia para o outro, tipo de 50 para 100, de 150 para 200, o algoritmo não vai responder bem e a chance do seu CPA aumentar é muito grande. Então sobe ali 15, 20% se você for usar a escala vertical.
Então, se escalar de forma vertical é colocar gasolina no carro, a escala horizontal é você colocar mais carro para correr. Por isso, é o meu modo favorito de escala. Criar novas campanhas com um público diferente, como eu falei, remodelar o criativo, né? Como eu havia já falado. Você fazer uma nova oferta para o produto. Eu estou considerando que você já validou o seu produto, você já validou a sua página de vendas, e aí você precisa escalar no gerenciador ali, botar a verba, né? E as vantagens, como eu estava falando, a gente tem menos risco de queimar o público, ele saturar muito rápido. Você criar um público ali, ele tem, sei lá, 100 mil pessoas. Se você tiver verba para alcançar todas essas 100 mil pessoas, o público vai saturar muito mais rápido do que você ficar testando outros públicos com novos criativos. Então, só tem vantagens. Então, isso é legal para infoproduto, são produtos que são escaláveis, e-commerce. Não faz sentido você fazer uma escala desse tipo para uma mentoria, por exemplo. Você tem um limite de pessoas que você pode atender. E os principais erros que eu vejo quando o pessoal vai escalar é aumentar o orçamento bruscamente. Já trabalhei com muita gente aí que a campanha estava aí nos seus 15 reais por dia, começou a dar lead barato e a pessoa sobe para 100, 200, isso acaba com a campanha. O CPA fica muito mais caro e às vezes nem compensa para o produto que você está vendendo. E aí tem a escala multiplataforma, mas essa você tem que usar com cautela e tem que saber usar. Você precisa dominar a escala vertical e horizontal primeiro, que não é nada impossível. Com esse vídeo eu acredito que você já vai conseguir entender e aplicar isso. A escala multiplataforma é basicamente quando você leva a sua campanha para outros canais. Além da meta ali, você começa a fazer uma campanha no Google. Tem um vídeo que eu falo um pouco da diferença das duas plataformas, mas as duas vão casar muito bem, principalmente se você está vendendo um produto, no caso, um e-commerce. Infoproduto também funciona perfeitamente. Você pode replicar a mesma ideia ali. Você fez um Reels viral, um criativo em formato de Reels ali para o Instagram. Você pode replicar isso facilmente para o TikTok. Também tem tráfego no TikTok Ads. E é legal, funciona. Tem muito e-commerce vendendo lá, de forma orgânica até. Porque o seu público ali não vive só em lugar. As pessoas usam bastante TikTok, pesquisam, enfim. Mas como eu falei, né? Não é só você sair copiando o seu anúncio ali no mesmo lugar. O Reels, no caso, ele é semelhante ali com TikTok, porque é um conteúdo, né, de rolagem. Pode ser que funcione, mas um formato um por um talvez não vai ser legal no TikTok. Então você tem que prestar atenção nisso e reformular seus anúncios da forma correta. Bom, esse foi o vídeo. Eu vou deixar meu Instagram aqui na tela. Se você tiver alguma dúvida e quiser falar comigo, pode mandar mensagem que eu respondo todo mundo lá no Instagram. O vídeo está sendo um pouco mais curto porque eu quero entregar um conteúdo de fácil acesso aqui no YouTube para você que está com alguma dúvida, sem ficar enrolando. Então é isso, tem um vídeo passando aqui na tela, eu acredito que você vai gostar. Se inscreve aí no canal, deixa o like. E obrigado a você que chegou até aqui. Até a próxima e falou!